Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença básica entre o tape reading e o scalping, ou o tape reader e o scalper, né? Aquela pessoa que faz o tape reading, a leitura de fluxo, como a gente chama aqui no Brasil, e o scalping, né? Quais são as diferenças básicas entre esses dois estilos operacionais, se eles podem ser conciliados, e você precisa saber disso para saber o que você deve buscar, né, no seu dia ali, o que você vai olhar, quais são as ferramentas que você vai usar. Isso vai te ajudar muito a se encontrar no mercado como day trader, né? Então, para isso, a gente vai voltar agora um pouquinho no passado, contar um pouquinho para vocês aí de história, de como surgiram essas técnicas. Então, mais ou menos em 1870, ali, a data não é muito precisa da invenção, mas foi inventada uma máquina chamada Stock Tape Machine, ou Stock Ticker Machine, né? Ou seja, era um telégrafo, na verdade. Isso a gente está falando de 1870, né? Então, 150 anos atrás, né? Vamos lá. Era um telégrafo adaptado para imprimir numa fitinha as cotações e o volume negociado nas bolsas de valores. Então, principalmente, né, bolsa de Nova York. Então, olha só onde a gente está indo, né? 150 anos atrás já existia day trade antes da invenção dessa máquina, mas essa máquina ela trouxe agilidade, porque você começou a ter ali impresso na fitinha os dados de negociação, preço e volume das ações. Então existiam máquinas, existiam tickers que faziam a leitura de um ativo específico, ou seja, naquela fita só saía dados de preço e volume de uma única ação. Por exemplo, uma ação que era muito negociada naquela época, uma ação que existe até hoje na Bolsa de Nova York, o código dela é X, é uma ação chamada Steel, é uma indústria de aço, né? Era uma das grandes ali, das três maiores que negociavam na Bolsa de Nova York naquela época. E existia o Ticker Machine, né, a máquina de tape reading, que ela imprimia dados de preço e volume de todas as ações. Antes da invenção dessa máquina, como que alguém fazia para comprar? Você poderia ler as cotações do dia anterior num jornal, por exemplo, e tomar sua decisão de investir, não fazer day trade, né? Mas de comprar aquelas ações a título de investimento. Então era comum jornais como o Wall Street Journal, o New York Times, eles traziam uma página ou várias páginas de cotação das ações e você podia acompanhar as cotações daquela época, né? Muito mal existia telefone, quem dirá a internet, estava muitas décadas ainda de ser inventada. Ou você poderia, né, ir a uma corretora de valores e acompanhar ali por telefone as cotações, né? Receber ali, ou até mesmo presencialmente no pregão, mas para estar dentro do pregão, ter uma autorização de negociar dentro do pregão presencial na Bolsa de Valores, você precisava ter um título especial para estar lá dentro. E ou você era funcionário de uma corretora, você estava ali em nome de alguma corretora trabalhando ou negociando por conta própria. E esses operadores de bolsa que estavam ali dentro, né, daquela roda de negociação ali ao vivo, esses eram os scalpers. Então, o tape reading ele era feito através da máquina, né, vamos dizer, dessa impressora de cotação de preço e volume das ações, e ele era feito, vamos dizer, à distância, né? Então não necessariamente você estava presencialmente dentro da Bolsa de Valores. O tape reading ele lia essa fita ali, lia os dados de preço e volume que estavam sendo negociados e ele tomava uma decisão de comprar ou até mesmo de vender a descoberto aquela ação com base naquelas informações só de preço e volume. Nessa época nem se trazia informação de quem era o comprador, quem era o vendedor, não se trazia essa informação de contraparte, e só preço e volume e qual era o ativo e o horário da negociação que foi realizado.
E o scalper era aquela pessoa que estava dentro do local físico de negociações da Bolsa de Valores, e esse sim, esse fazia o que hoje a gente chama de leitura de player, que é ele conhecia os outros operadores que estavam ali negociando, sabia para quais corretoras ou quais clientes eles trabalhavam ou se trabalhavam por conta própria, conheciam o comportamento padrão daqueles operadores, daqueles negociantes e sabiam o tamanho que eles normalmente negociavam. Ó, aquele ali tem poder de comprar muito, então quando ele compra, quando ele continua persistindo na compra, ele tende a subir o preço alguns centavos, por exemplo, de uma determinada ação. Então essa leitura de player, essa leitura mais homem a homem, ela era feita pelos scalpers, aqueles que estavam presencialmente dentro da Bolsa de Valores negociando. E os tape readers, eles faziam uma leitura mais macro. Por consequência disso, as operações feitas pelos tape readers, que estavam lendo a fitinha ali, elas tendiam a serem um pouco mais alongadas nos seus objetivos. E os scalpers tendiam a fazer operações mais curtas, com poucos centavos de alvo, às vezes comprando e vendendo entre eles mesmos, antes daquela oferta chegar para todo o público ali, para toda a corretora. Então, por que eu estou indo lá atrás, no passado distante, para a gente entender princípios que hoje ainda são aplicados no mercado e que podem fazer a diferença para você. Então, por exemplo, se você quer ser um operador que vai operar com leitura de fluxo, um tape reader, o que você precisa minimamente? Você precisa necessariamente estar ali com o livro aberto, com o book aberto, fazendo a leitura de player, homem a homem ali, olhando cada micro movimento. Se você, por exemplo, vai fazer um trade mais alongado, você vai buscar aí uns 10, 15 centavos de alvo numa ação em torno aí de uns R$30, uma ação com uma volatilidade legal. Não, você não precisa necessariamente estar fazendo essa leitura minuciosa de player, vendo quando ele está ali no book, quando ele não está, e se ele está comprando lote de 100, lote de 5K, lote de 10K. Isso é o trabalho do scalper. É o cara que vai fazer o giro curto, vai pegar 1, 2, 3 centavinhos, vai fazer o market maker, tá colocando, apregoando as ordens nas filas de compra, nas filas de vendas, trabalhando na variação mínima do mercado, no spread. Então você pode ter uma leitura de fluxo muito mais simples, muito mais, vamos dizer assim, light do ponto de vista de ser mais leve mesmo, menos desgastante, fazendo esse tape reading essencial, esse tape reading que era feito lá atrás, onde você olhava preço, volume e leitura do contexto ali do mercado. Hoje as principais do mercado estão subindo, ou eu estou operando uma empresa de aço e a cotação do aço subiu na sessão asiática anterior, ou está subindo na sessão agora americana. Eu estou olhando aqui uma ferrovia e o preço do combustível está em alta hoje, e você olha o contexto, né, do volume, estão comprando com bastante volume, então você pode simplificar. Agora, se você quer fazer operações de scalping, giro curto, alvos curtos, entrar e sair muito rapidamente, aí sim você precisa dessa leitura de player, né? Olhar ali na ponta mesmo no livro, quem tá, quem não tá no livro, quem tá comprando persistentemente, quem tá só comprando passivamente. E aí sim você vai precisar dessa leitura de conhecer os players, a característica de cada participante do mercado. Então, vai lá na origem, traz para os dias de hoje, que isso vai te ajudar muito, muito a simplificar teu operacional e ter altas taxas de acerto, que é o que interessa. E se você quer saber mais sobre isso, já, né? Agora, início de abril, a partir do dia 4 até o dia 14, eu vou fazer um evento chamado Método EDC. Esse evento é um evento de lançamento do meu novo treinamento, do meu novo curso, voltado justamente para isso, para day trade, utilizando uma análise muito simplificada de dupla confirmação. A gente confirma pelo fluxo e confirma por um indicador só, um indicador bem simples, para você ter dois sinais ali de entrada e ter uma taxa de acerto ali acima de
70% no Day Trade. Então esse é o método EDC que eu vou apresentar dia 4 ao dia 14 de abril. Quero te convidar para participar, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vai ser totalmente de graça o evento, todo dia vai ter aula durante todo esse período aí do dia 4 até o dia 14. E no final a gente abre as inscrições do novo treinamento. Grande abraço, te vejo lá. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.